Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Fala Câmara Entrevista, que hoje recebe o vereador Pastor Bira, que vai falar um pouquinho da sua atuação recente aqui na Câmara, na sua atuação parlamentar. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. Câmara é a nossa casa, né? Então, vamos com muito prazer participar desse momento. Sim, e vamos começar falando de um assunto que tem tudo a ver com esse mês que a gente está, que é abril, né? Aqui a gente tem uma campanha que chama Abril Azul, de conscientização do autismo. E o senhor apresentou um projeto de lei para criar o Programa Municipal de Apoio para Mães de Crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Como o senhor já falou na tribuna, a ideia é cuidar de quem cuida, é isso? Exatamente, Carol. É uma pauta muito importante para nós, o nosso mandato, pelo menos. Na primeira legislatura, nós nos focamos em auxílio às entidades que cuidam do autismo e lançamos também o cordão girassol, né, a obrigatoriedade da apresentação, enfim. Já era uma das pautas. E nessa nova legislatura, nós lançamos esse projeto de lei a partir das audiências públicas que nós tivemos nos anos que se passaram. E as audiências públicas, elas isolaram um dado que para nós foi muito importante na confecção dessa lei. As mães que cuidam de filhos autistas, que têm o transtorno, né, do espectro e que são as maiores interessadas em capacitação, terapia, trabalho emocional, são as mães também. Porque as mães, segundo especialistas, nessa realidade, elas é como se elas vivessem uma situação similar a um soldado num campo de guerra. Então, não descansa, está sempre a atenção super redobrada, não há um momento de tranquilidade, porque o amor maternal fala mais alto e a necessidade da criança é a maior prioridade. É nesse sentido que nós elaboramos esse projeto de lei, que se tornou lei, né, e com certeza nós tivemos o apoio de vários profissionais. Nós fizemos questão de dividir o tema com quem trabalha no dia a dia. A FAPAB, Sorri, a PAI, frentes como do Lions Clube e outras entidades em Bauru que trabalham com pessoas com o espectro autista. E recebemos muito feedback, né, o retorno, informações que nos ajudaram a compor essa legislação. E esse projeto, na prática, o que prevê desse cuidado, dessa atenção a essa mãe de uma criança autista? Na verdade, são capacitações, terapias, terapia ocupacional, tratamentos emocionais, tratamentos também na parte psicológica, o acolhimento da mãe e práticas importantes para que ela, como mãe de pessoas com TEA, possam também receber um cuidado, né? É por isso que o tema, ele evocou a frase do cuidar de quem cuida, porque é mais do que essencial que nós saibamos que essa matéria será cada vez mais comum na nossa sociedade, nos nossos dias. O crescimento desse público é bastante exponencial e para nós, como sociedade, precisamos, como poder público, legisladores, nos prepararmos para essa população cada vez mais crescente. E como o senhor comentou, esse tema do transtorno do espectro autista está presente no seu mandato, não é de hoje. Sim. E recentemente o senhor também esteve presente na inauguração do CAAD, Centro de Atendimento ao Autismo e Desenvolvimento Infantil em Piratininga. Foi uma oportunidade de conhecer uma iniciativa, deu para pensar em ideias que possam ser trazidas para Bauru? Perfeitamente. A gente teve essa concepção, né? Nós tivemos essa percepção, ou melhor dizendo, ao visitarmos o CAAD de Piratininga, a convite da prefeitura, através do prefeito Sandro Bola, que nos convidou para participarmos da inauguração. A realidade de Piratininga em relação a Bauru é brutalmente diferente. A gente entende, Piratininga
tem pouco mais de uma dezena de moradores, né, milhares de moradores, e Bauru é uma cidade com quase 500.000 de pessoas, com rotatividade e tudo. Mas mesmo com uma realidade bem diferente, nós podemos ver que pequenas ações podem ser feitas em vários polos na cidade. E o CAAD é um centro de atendimento mesmo, para administrar, para cuidar e desenvolver a infância. Nós vimos profissionais multidisciplinares lá, terapeutas ocupacionais, psicólogos, agentes, professores treinados para poderem acolher essa demanda de crianças cada vez mais crescentes. Em Piratininga, a realidade abrange de 60 a 80 crianças e também tem uma fila de espera também na mesma proporção. Então, todo o esforço que é feito acaba evidenciando uma necessidade ainda maior. Aquele que não sabe acaba descobrindo e avança em direção a obter esse recurso importante. E o CAAD é algo que eu recomendo como política pública aos nossos gestores, ao executivo de Bauru, fazer uma visita e observar como é cuidado o autismo naquele lugar. Vamos esperar, então, também essas ideias darem frutos aqui em Bauru, né? Com certeza, esperamos ansiosamente. Sim. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de emendas parlamentares. Uma emenda de sua autoria de R$250 mil foi destinada à entidade Wise Madness para compra e instalação de um sistema fotovoltaico na sua sede. Então, se o senhor puder explicar um pouco a escolha por essa destinação, primeiro da emenda, né? E qual a diferença, qual a importância desse sistema para a entidade agora nesse momento? Entidades do terceiro setor, ou as OSCs, como a gente fala, para nós, são parceiros importantes do município, porque essas organizações, associações, elas suprem uma necessidade que o município não tem condições de abrigar. A Wise Madness é uma dessas entidades e lida no contraturno das escolas. Então, o Wise Madness é um parceiro antigo, muito antes do mandato acontecer, dos 2 últimos mandatos acontecerem, nós já tínhamos mensurado a necessidade de valorização do Wise Madness, que significa sábia loucura, né? Ou loucura sábia, enfim. E, na verdade, trabalhando com hip hop, street dance, capacitação, cursos de fotografia, ela abriga crianças que não têm o turno integral. Então, no contraturno, tanto de manhã quanto no período da tarde, elas migram para o Wise Madness. E ali eles têm várias oficinas e vários ensinamentos. Nós entendemos que esses parceiros são importantes para o município, importantes para que sejam mantidos e sejam cultivados para que possam devolver para a sociedade um pouco daquilo que eles recebem. A primeira emenda contemplou uma SPIN, porque os profissionais do Wise Madness necessitavam de deslocamento rápido e também pequenos grupos de crianças. Nós participamos da entrega desta SPIN, foi um momento muito legal, ver a alegria deles, como cresceu, como melhorou. Estou falando do polo do Raze, né, do bairro que eu moro, mas existem outros polos em Bauru que são tão importantes quanto. Mas a energia elétrica era um problema. Então, a partir dessa destinação da emenda, eles instalaram o sistema de fotovoltaico. E não é só o consumo dali, é toda uma energia que é gerada e é distribuída para outros polos. Então, foi um momento também muito legal de ver que não só a emenda tem um significado, como também atende outros polos. E economia, né, energia limpa, enfim, tudo isso para nós é motivo de muita satisfação. E como o senhor comentou, e para quem não sabe, a Wise Madness fica no núcleo Otávio Raze, que é um bairro que está em foco na sua atuação nesse início de mandato, não só agora, mas agora também, né? Então, destacando aqui para a gente ir começando a terminar a nossa conversa, quais as demandas principais que chegaram
nesse início de ano em relação ao núcleo Otávio Haase, nessa atuação que o senhor tem feito, inclusive, nos bairros? Além das demandas anteriores, que elas não terminam, elas só aumentam, né? À medida que a população cresce, as demandas também aumentam. Então, nós tínhamos algo no nosso mandato, que seria a construção de uma quadra poliesportiva, que também é uma defesa do nosso mandato, porque as crianças ocupam um campo de terrão, você imagina se colocar um aparelho de esporte lá. Nós já tivemos uma sinalização por parte do Executivo ao desafetar a área e tornar uma única matrícula para que ali fosse instalada uma quadra poliesportiva para entregar para a população. A zeladoria sempre é um problema, sempre é uma necessidade, e isso nós cobramos sistematicamente. Nós cobramos também a ampliação da unidade básica de saúde, que aconteceu com a emenda parlamentar que nós fomos buscar em Brasília, a nossa deputada Renata Abreu, que nos ajudou a ter a reforma. Não é a ideal, mas é muito boa e ampliou a capacidade. Nós temos agora uma demanda da instalação de uma farmácia popular lá. E além da farmácia, um centro de convivência para os idosos. Tudo isso é muito importante para nós e para aqueles que moram lá. E uma demanda que vai continuar, talvez, até o final desse mandato, é a urbanização da Avenida Armando Turtelli, que para nós é um ponto de honra, é uma questão bastante delicada, uma avenida bastante extensa e que liga o bairro a outros pontos da cidade. Além de praças, que nós gostamos muito de praças. E as praças precisam de um carinho do Executivo, porque a academia ao ar livre está bastante deteriorada, os brinquedos que as crianças usam todos os dias, as mães que pegam as crianças nas creches, tem a creche Isaac Portal Roldan, elas passam imediatamente nos brinquedos, escorregador, balanço, escada de cordas, está todo deteriorado e a gente precisa que essas crianças tenham. O Haase é meu berço, é meu ponto de partida, é o bairro que demanda a minha maior atenção e nós vamos efetivar nesse segundo mandato mais esforços para que o Haase tenha o melhor, porque Bauru merece o melhor. Sim. E tem algum resultado de alguma demanda que já daria para apresentar? Por exemplo, a questão da limpeza nas praças, parece que já houve uma movimentação, né? Sim, eu tenho uma foto e um vídeo da Praça Francisca Esméria. A Praça Francisca Esméria, antes de eu me eleger, foi um dos pontos que eu mais visitei. Hoje ela está bem diferente. Hoje ela está com a copa das árvores um pouco mais alta, iluminada. Não está como a gente queria, né? Mas ainda já avançou bastante. A Praça Dinamares, a Praça Luiz dos Santos, são praças importantes que a gente acaba sempre cobrando uma ação aqui e ali. A gente entende o braço curto, muitas vezes, da Secretaria de Administrações Regionais, mas a cobrança, pelo menos por um cronograma, esse, com certeza, permanece. E outras, tem a Praça José Martinez, que também tem umas árvores frondosas, bancos para as pessoas sentarem, enfim. Isso tudo é importante para nós e a gente vai estar sempre cobrando, sempre pedindo para que o Haase seja honrado, né, e seja cuidado como precisa ser cuidado. Tá certo. Então, continuar acompanhando essas demandas, a atuação do pastor Bira. Tem algum assunto que vai entrar na pauta nas próximas semanas? Temos. Nós temos a Associação dos Moradores do bairro Otávio Haase. O prédio da Associação de Moradores, hoje, ele está desativado porque ele serviu de posto de saúde enquanto se reformava a UBS. O que acontece é que, após a pandemia, o centro de convivência, né, esse centro de convivência importante, deixou de ter a sua utilidade final para se tornar um posto de saúde provisório. Terminado esse momento, nós voltamos à discussão, porque a Associação de Moradores ela tem interesse em ocupar, como sempre ocupou, festas do bairro, atividades de pilates, zumba, convívio para os idosos, inclusão.
tudo isso acontecia na Associação de Moradores. Hoje, por estar em posse do centro, o centro comunitário ser de responsabilidade da Secretaria de Saúde, nós temos que redefinir ou até mesmo reeducar para que a gente possa ou ocupar de fato com a atividade original, ou então se ali for se transformar em uma farmácia popular e um centro de convivência para os idosos, a Associação de Moradores vai precisar de um outro espaço. Então nós já estamos desenvolvendo uma discussão com o Executivo, tivemos 2 reuniões com o secretário Márcio, da Secretaria de Saúde, tivemos também com o Executivo, no gabinete da Prefeitura, nós tivemos também avanços nesse sentido e já circula, você que é morador do bairro, aí você vai ver, já está circulando um abaixo-assinado, justamente solicitando ao Executivo para que a gente possa ter a farmácia, o centro de convivência, mas sem perder a Associação de Moradores. Serão os próximos passos. Então tá certo, agora continuar acompanhando, realmente fica o convite para quem está assistindo. Muito obrigada por estar aqui no estúdio com a gente da TV Câmara. Você que está assistindo, acompanha a entrevista do vereador Pastor Bira. Você pode acompanhar essas entrevistas e outros conteúdos na TV Câmara Bauru e no nosso YouTube também. Até a próxima oportunidade.